Hare Krishna, vamos dar início então ao nosso continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita, resumo do conteúdo do Gita, capítulo 2, verso 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento védico transcendental. E a tal mestre espiritual, que é um oceano de compaixão pelas almas condicionadas caídas, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão e minha mente repleta de satisfação. Vamcha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha Pachitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito bem, então, lendo o Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 2, resumo do conteúdo do Gita. Vou ler o verso em sânscrito, depois eu vou ler o significado de palavra por palavra, e na sequência, então, eu lerei a tradução, que é o significado do verso, acompanhado das explicações do mestre espiritual, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então vamos lá. Shri Bhagavan Vacha Kutastu Kashmalaidan Vishame Santupashtitan Anarya Justan Ashvagyan Akirti Karam Arjuna. Muito bem, vou ler novamente. Shri Bhagavan Vacha Kutastu Kashmara Idhan Vishame Samupashitam Anarya Justam Asvagyan Akirti Karanarjuna. Tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Vacha. A suprema personalidade de Deus, Kutas. De onde? Tua, para ti, Kashmalan, sujeira. Idan, esta lamentação, Vishame, nesta hora de crise, Samupashtitan, chegou, Anaryan, pessoa que não conhece o valor da vida, Justan, praticada por Asvagyan, que não conduz aos planetas superiores, Akirti, infâmia, Karam, a causa de, Arjuna, o Arjuna. Tradução do verso. A suprema personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, como foi que estas impurezas desenvolveram-se em ti? Elas não condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas celestiais, porém conduzem à infâmia. Vou ler novamente. Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kashmalanidam Vishame Samupashitam Anarya Justa Nasvagyan Akirti Karam Arjuna. Muito bem, mais uma vez a tradução. A suprema personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, como foi que estas impurezas desenvolveram-se em ti? Elas não condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, porém conduzem à infâmia, mais à infâmia. Significado. Dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna e a suprema personalidade de Deus são idênticos. Por isso, em todo o Gita, Krishna é chamado de Bhagavan. Bhagavan é a última palavra no que se refere à verdade absoluta. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de compreensão, a saber, Brahman, ou o espírito onipenetrante impessoal, a luz absoluta, Param Atma, ou o aspecto do Supremo localizado dentro do coração das entidades vivas, e Bhagavan, ou
a suprema personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, em pessoa. No Srimad Bhagavatam está esta concepção acerca da verdade absoluta, recebe a seguinte explicação. Vadanti tat tattvad-vidas tattvan yadjanan advayan brahmechi paramatmechi bhagavanichi shabdyate. Tradução. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de compreensão pelo conhecedor da verdade absoluta, e todas elas são idênticas. Essas fases de verdade absoluta são expressas como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Muito bem, eu vou parar aqui. O significado é um significado... alguns significados são bem extensos. Esse, por exemplo, é um significado bem extenso. Então, eu não vou ler todo o significado, porque isso pode dispersar, não é, a nossa atenção. E nós vamos fazer, então, igual, como se diz, né, mineiro, que vai comendo assim pelas bordas, aos pouquinhos. A gente vai digerindo, né, aos poucos, o significado aí que foi oferecido, tá, por Prabhupada. Então, eu vou agora dar sequência, eu vou dar a explicação, que é, assim, a contextualização do entendimento desse significado, né, desse verso. Aqui, Krishna, porque Arjuna, ele manifestou uma lamentação, né, uma ilusão, uma ignorância, uma letargia. Ele estava, assim, defendendo a teoria de que ir à luta não seria algo apropriado, né, que talvez devesse ser evitado. E Krishna está chamando a atenção de Arjuna para o fato de que ele, a suposta não violência que ele queria praticar naquele momento, na verdade era violência. Mais para frente, Krishna vai dizer que aquele que vê ação na inação, ou aquele que vê inação na ação, é um verdadeiro conhecedor das ações. E para essa pessoa não há enredamento, porque ao agir, ela não age. Então, nesse caso, Krishna está falando para Arjuna que como foi que essa impureza surgiu no seu coração? Essa suposta não violência que você está querendo praticar, na verdade é violência. Por quê? Arjuna, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Né? Aqueles que... O que você está querendo é poupar, né, aqueles que estão querendo te matar. Mas os objetivos deles não são nobres. Tudo bem que pode até ser justificado do ponto de vista político, guerras entre heróis são aceitáveis, entretanto, os objetivos pelos quais essa guerra está sendo praticada são injustos, até porque você mesmo aceitou a condição de ter uma quantidade pequena dentro do reino. E assim você viveria em paz, só que está sendo negado a você o direito de praticar a sua natureza, que é a natureza de um kshatriya. Então, você não pode viver, né, como um mendigo, como um shudra, como um subalterno. Você não é um brahmana, você é um kshatriya, então você precisa estar envolvido na administração. E uma vez que está sendo negado isso a você, e ao mesmo tempo existe um programa objetivo para matá-lo, então, por uma questão muito simples de bom senso, você tem que lutar. Anarya Justam. Agora, o que chama atenção é que quando Krishna fala, você está se lamentando, né? Como foi que essas impurezas surgiram no seu coração? Essa lamentação, esse apego tão intenso, não é, pelos seus membros familiares, nesse momento crítico da existência, é uma contaminação, né? Isso assim, não é muito favorável, não. Eu, né, tive uma experiência agora de um amigo nosso, né, que descobriu um problema sério de saúde,
E ele é um devoto de Krishna. E ele então foi parar no hospital, né, fica hospitalizado, e no hospital ele, assim, os médicos não sabiam dizer o que ele tinha, qual era o problema dele. Ele então, se sentindo aflito, porque os médicos não sabiam dizer o que ele tinha, e ao mesmo tempo ele estava longe da família, né? Ele entrou em pânico, ele entrou em choque, ficou em estado de choque, teve uma crise de pânico no hospital, uma crise de choro, entrou em desespero, e fugiu do hospital. Então as pessoas, né, falaram, não, você não pode fugir. Não, mas eu não quero ficar aqui, eu vou morrer, e vocês, não, tal. Não, então tudo bem, então você tem que assinar um documento. Aí ele assinou um documento e foi embora. Chegando em casa, ele começou a piorar, né, o problema continuou, porque o fato de ir para casa não resolve o problema. E aí a esposa teve que voltar, trazer ele de volta para o hospital, porque estava piorando. A médica informou, se você não tomar consciência de que você precisa se internar, você vai morrer. Então, qual é a vantagem de você ficar com a sua família e você falecer? Você tem que se cuidar, você tem que se internar. Admita que você precisa de tratamento e voluntariamente submeta-se ao tratamento. A separação da família, e infelizmente é algo que você vai ter que aprender a tolerar. Faz parte da vida. Então, praticamente a médica entoou para ele, para essa pessoa, no Bhagavad Gita, o conhecimento acerca da consciência de Krishna. Ela disse, olha, tem certos momentos na vida que esse suposto apego familiar, ele na verdade é um inimigo, né? Está colocando a sua família em risco. Porque você está querendo viver esse apego familiar, essa saudade, esse sentimento de medo, de abandono e quer ficar com a família. Mas você vai morrer. Qual é a vantagem disso? Você está sendo prejudicial para a sua própria família, porque para a sua família é muito mais apropriado que você esteja vivo e que você possa mantê-la, trabalhar para cuidar do que você morto. Então, esse apego, essa carência afetiva que você tem nesse momento, na verdade é uma perturbação. Você precisa ser forte e admitir que você precisa de tratamento. Foi exatamente o que a Arjuna falou, o que Krishna falou para Arjuna ali naquele momento. Olha, Arjuna, essa suposta compaixão que você está tendo aí pelos seus parentes, membros familiares, na verdade, é muito violência. Porque você está permitindo que a injustiça e a crueldade se estabeleçam no mundo sem lutar. Você que é um guerreiro, se não lutar pela justiça, imagine os outros, né? Que inspiração eles terão para lutar pela justiça. Então a sua suposta renúncia pessoal, na verdade, é uma grande agressão aos inocentes, é violência. Por que, Arjuna? Agora não é hora de ter esses tipos de apegos, é hora de você mostrar a que você está destinado. Você é um guerreiro, vá à luta, levante-se e lute. Então, às vezes o discípulo quer ouvir do mestre espiritual assim, sabe, elogios, carinhos, carícias, né? Como às vezes as pessoas se aproximam do mestre, mestre, porque eu estou muito triste e não estou me sentindo muito bem e estou assim buscando um retiro e tal. E o mestre diz, não, você precisa se esforçar, você precisa reagir, você tem que assumir a sua responsabilidade no seu autoconhecimento. Então a pessoa pensa, esse não é um bom mestre, não falou exatamente o que eu queria ouvir, não foi gentil comigo, né? E tal. Então se afastam, né? Eu já vi muitos discípulos se afastarem dos seus mestres por conta disso daí. E Arjuna, lá com todo aquele processo dele, né, com lágrimas nos olhos, com emoção, esperando que Krishna, não, Arjuna, você tem razão, você realmente é uma pessoa bondosa, compassiva, né, e você vai dar um grande exemplo de renúncia e paz na humanidade, etc. Mas não foi isso que ele ouviu de Krishna. O que ele queria ouvir de Krishna não foi ao contrário, né? Ele ouviu palavras muito severas. Krishna foi muito indelicado, né? Do ponto de vista psicológico, Krishna foi indelicado. Hoje Krishna seria
indelicado, digamos assim, seria a palavra que se utilizaria para descrever o comportamento de Krishna, que ele não foi delicado, ele não foi sensível, ele não teve empatia, né? Ele foi muito duro. É isso que falariam, né? Esses tipos de críticas que colocariam para ele agora. Porque ele simplesmente não entrou na viagem emocional do Arjuna. Ele não entrou na fantasia psicológica do Arjuna de se sentir muito humilde e de se sentir muito sentimental. Né? Krishna simplesmente falou como é que essas impurezas surgiram no seu coração. Uma pessoa de conhecimento elevado não se comporta com esse tipo de emoção com que você está apresentando agora, Arjuna. Qual é o seu problema, meu amigo? Isso foi assim que Krishna mencionou. E a palavra Anarya, a palavra Aryan significa do termo ariano, né, que o Hitler cunhou. O Hitler retirou esse termo ariano dos textos védicos. Por exemplo, até o país conhecido como Irã. Irã significa arianos, ou aqueles que descendem dos arianos, aqueles que são descendentes dos arianos. Então os persas eram muito, assim, os persas, eles, né, espalharam basicamente os algoritmos védicos pelo mundo, né, os chamados árabes, né, indo-arábicos, né, os algoritmos arábicos, na verdade, chamam hindu, mas na verdade são védicos. Então os persas, eles eram, na verdade, descendentes dos imperadores védicos da Índia. E eles tinham muitos conhecimentos védicos, e eles eram chamados amigos dos arianos, porque como eles se afastaram muito do território da Índia, mas eles mantinham intercâmbios culturais, intelectuais, religiosos com o Império da Índia, no passado remoto. Então, esse povo que migrou para o Oriente Médio, eles ficaram conhecidos como os amigos dos arianos. Então, eles ficaram conhecidos como descendentes dos arianos, ou descendentes dos reis védicos. E ficaram conhecidos como, descendentes dos arianos. Então, a terra deles ficou conhecido como arianos, ou descendentes dos arianos. E hoje eles retomaram, né, eles fizeram uma constituição lá, e tinham mudado o nome, parece, do país, e voltaram de novo a ser Irã, que significa descendentes dos arianos. E a palavra ariano significa Aryan, que significa... daí vem, né, Aries, na verdade. Agnus, os gregos chamam de Agnus, né, que é o signo de Áries. E Áries vem de ariano, do termo védico, ariano, que significa cabeça, né, aquele que tem conhecimento, aquele que tem sabedoria. E Áries, na astrologia védica, é o início do zodíaco, é a cabeça. Né? Então, Aryan, que significa aquele que conhece o valor da vida. Então, aqueles que têm conhecimento, que têm sabedoria e que sabem para que estão destinados e qual é o sentido da existência, são os arianos. E os arianos são os mestres védicos. Os reis védicos são descendentes dos arianos. Os verdadeiros arianos originais são os rishis, ou aqueles que ensinam o conhecimento védico. Eles são os arianos, ou seja, pessoas que possuem o verdadeiro conhecimento acerca do valor e do objetivo da vida humana. Então esses são os arianos. E agora, o prefixo de negação, o a, quando aparece na palavra anaryan, justian, né? Anaryan, que significa não ariano. E o anaryan, quer dizer, aquele que não conhece o valor da vida, aquele que não entende a objetividade da vida humana, é um anarya. E um anarya significa aquele que se lamenta facilmente, aquele que vive em função das emoções, aqueles que são influenciados emocionalmente e dirigem as suas vidas em função das emoções. Esses são os anárias. Anárias significa aqueles que não conhecem o verdadeiro valor da vida. E qual é o resultado consequente daqueles que não exercitam o verdadeiro valor da vida, que não cultivam conhecimento em vida? Aquela velha história da cigarrinha com as formigas, né? A mitologia da cigarra com as formigas é bem apropriado. É que é sempre assim que funciona, na verdade, na vida como um todo, né? É assim que funciona. Nós passamos a vida toda
nos distraindo com futilidades, o que não necessariamente é uma coisa completamente descartável, mas nós fazemos disso, sabe, a nossa vida, gastamos o nosso tempo com futilidades, e no final, quando nós precisamos de conhecimento, nós entramos em pânico, em desespero e caímos em lamentação, que é o caso de muitas pessoas quando estão em situação em que eles são chamados a viver a experiência real da vida, e isso significa aqueles momentos em que nós vivenciamos experiências em que talvez nós tenhamos que fazer a passagem, por exemplo, né? Então, nesses momentos, nós costumamos abandonar os nossos chamados conhecimentos, religião, e nos abrigamos plenamente na lamentação e no desespero. Isso significa o quê? Falta um exercício prático de compreensão e de conhecimento durante o tempo disponível. E o resultado consequente disso é que nós acabamos ficando assim vulneráveis à lamentação e fracos de coração para vivenciar essa experiência real, que é uma experiência real. Eu tive, por exemplo, para finalizar aqui, né, a convivência de uma... Ela também era uma amiga minha, ela tinha, acho que 35 anos de prática de espiritismo. Ela era espírita, kardecista, e praticava a religião e fazia tudo direitinho e tal, mas aí ela foi diagnosticada com câncer. E ela entrou simplesmente em pânico, entrou em estado de choque, e parecia que ela não tinha nenhum conhecimento, parecia que era uma pessoa completamente desprovida de conhecimento. Então, é compreensível, né, no primeiro momento que a pessoa recebe a notícia, entrar em choque, é normal, é compreensível. Mas a persistência dela em estar em estado de choque é que demonstrava a ignorância em relação aos conhecimentos, de fato, né? E ela simplesmente, ela realmente, né, assim, estava numa condição, né, de muito medo, de pânico. E eu perguntei para ela, certa ocasião, mas vem cá, você se preparou a vida toda para esse momento, né? Você, em tese, você está sendo recolhida, não é, numa situação dos planetas superiores, como o próprio Krishna está falando aqui, né, que impurezas no coração não levam a os planetas superiores, né, não levam à ascensão, mas sim à infâmia. E eu me lembrei desse verso e eu falei com ela, né, expliquei, mas olha, de todo o conhecimento que você cultivou a vida toda, nesse momento importante que você está vivendo, que é o momento em que você está fazendo a passagem, não seria o momento de você abraçar todo esse conhecimento, render-se a ele e entregar-se a todo esse conhecimento? Qual seria a vantagem de você entrar em pânico e em lamentação nesse momento, agora? Isso ajudaria em que exatamente? Isso te curaria? Isso alteraria o seu destino? Então quer dizer que, na verdade, o que funciona realmente é entrar em pânico, se lamentar e abandonar toda a fé cultivada durante a vida toda. Então é assim que funciona? E dá certo isso? Como que você está se sentindo usando essa técnica? Então, eu estava assim, claramente, né, assim, trazendo ela de volta para a luz do conhecimento dela. E tinha uma pessoa lá que estava fazendo uma visita e depois me criticou, disse, nossa, mas você não tem empatia, você não tem sentimento, você não tem compaixão, como que você foi falar uma coisa tão dura dessa no momento desse? O que ela precisa, na verdade, não é de conselhos, ela precisa de conforto. Então, eu disse, você está visitando ela há quanto tempo? Ah, já faz uma semana que eu venho todos os dias. E você tem dado conforto a ela? Sempre dou conforto, palavras amáveis. Está resolvendo? Parece que ela está em pânico. Seu conforto, seu carinho, seu amor, parece que está resolvendo apenas para você. Está ajudando apenas você. Você está se sentindo bem, porque você está se sentindo feliz por estar confortando uma pessoa numa situação assim. Mas está resolvendo para ela? Esse remédio que você está dando está sendo funcional para ela? Sabe, o que ela precisa agora é tomar posse do conhecimento que ela cultivou a vida toda e ficar calma e render-se a Deus. É o que ela precisa, porque ela vai fazer a passagem. Então, sabe, não é funcional entrar em desespero nesse momento. É o momento em que você tem que abrigar-se em Deus, agarrar-se no Supremo e, sabe,
agora é a hora de fazer as apostas. A gente treina a vida toda. Agora é o momento de fazer as apostas. Não adianta praticar uma religião 30 anos e no momento de fazer as apostas, de entregar as cartas na mesa, sabe, ficar se agarrando em ilusões. Porque o que você pode fazer por ela com todo o seu carinho, com todo o seu conforto? Você pode, não está errado o que você está fazendo. Mas me criticar por eu estar fazendo o que eu estou fazendo é uma pretensão de que o seu amor é suficiente para resolver o problema dela. Então é mais ou menos isso que, como Krishna está falando aqui para Arjuna, né? Arjuna está triste, está numa situação de conflito, e Krishna está falando para ele: Arjuna, agora não é hora de se lamentar, agora é hora de lutar. Então a vida, sabe, você praticou escrituras, você estudou, você obedeceu os mestres, você fez todo o procedimento protocolar de cultivo de conhecimento e de religião. Agora que chegou a hora de você aplicar os conhecimentos, você joga tudo para o ar e se abriga nessa lamentação? Não. Tem alguma coisa errada aí, não é por aí o caminho. Vamos reposicionar, vamos retomar posse da sua responsabilidade de ser um condutor de si mesmo nesse momento. Então, agora é a hora. Bom, então são 8h08. Eu acho que nós concluímos aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, então a gente pode estender até mais 5 minutinhos. Do contrário, a gente encerra aqui, tá bom, pessoal? Muito bem. Então não tem perguntas, não tem comentários. Namastê, Hare Krishna, e a gente se vê na próxima gravação. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Take us home, Benji. Krishna Krishna, Hare